Olá pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, né? Seguindo no conteúdo desse terceiro trimestre, que é sexualidade, né? Gênero, sexualidade e tudo mais. E para a gente começar a discutir isso, a gente tem que entender de onde é que a gente está partindo dentro da sociologia para discutir sexualidade, tá? A gente não vai partir da biologia, a gente vai partir de uma concepção que a gente chama de construtivista, tá? Essa concepção construtivista, ela vai tentar analisar a partir da sociedade como a dimensão da sexualidade é encarada, tá? É a partir deste ponto de vista que a gente analisa em sociologia. Em outras áreas talvez seja um pouco diferente, né? Mas é a partir disso. Então a gente tem que pensar primeiro em como a sociedade pensa isso, em como a sociedade normaliza, né? Ela normatiza a dimensão da sexualidade e a partir disso a gente vai constituir a nossa ideia de sexualidade, de entender como é que ela funciona e vai ver as estratégias que os indivíduos têm para expressar a sua sexualidade, né? Seja ela qual for. Então, quando a gente vai analisar ao longo da história, a gente vai ver que existem concepções muito diferentes da ideia de sexualidade. A sexualidade ela se altera de forma significativa dependendo da cultura e dependendo do momento histórico ao qual a gente está falando. Então, por exemplo, se a gente vai ir na época clássica, né, e isso vale tanto para a Grécia, mas também vale para as culturas orientais, como chinesas e japonesas, né, sobretudo a homossexualidade, né, pessoas do mesmo sexo terem relacionamento, a homossexualidade masculina, ela era relativamente comum e era muito comum, né, as pessoas do mesmo sexo, né, que uma era professora ou outra era aluna, elas terem relacionamentos sexuais. Isso era a ideia de pederastia, né? Ela surge, o termo inclusive surge deste contexto. Então era muito comum na Grécia Antiga, no Japão, na China. Tem vários documentos históricos desses períodos antigos e desses povos que vão mostrar isso, né? Não é algo que eu acho, né? Isso acontecia de fato, né? Em Roma também. Então, porque essa ideia, né, de estabelecer uma relação profunda entre mestre e aprendiz, ela passava pela dimensão sexual. E isso naquela sociedade não era estranho. Por isso que eu estou falando, naquela sociedade. Hoje é, né? No mundo que a gente vive, a gente encara as coisas diferente, mas naquela sociedade não era, tá? E ao longo da história a gente vai ter uma série de variações, várias coisas que a gente vai olhar para o passado, vai achar muito estranha, né? Olhando com os olhos de hoje, mas vai ver que em outros contextos era normal, né? E um marco, né, na ideia de sexualidade que a gente vai ter hoje é o século XVIII, sobretudo com as influências, né, das revoluções, Revolução Francesa, Revolução Industrial, né, Revolução Política, que acaba sendo Revolução Científica. Todas essas revoluções, né, que a gente, quando estuda sociologia, também estuda essas dimensões, porque essas três revoluções são aquilo que constitui a sociologia tal qual ela é, né? São revoluções muito importantes para a construção da nossa sociedade de hoje, sociedade moderna. E neste momento também, as concepções de sexualidade começam a ser alteradas. Por quê? Vejam, quando no século XVIII que começa a surgir justamente essa ideia de indivíduo na sociedade, né, de sentido mais amplo, né, que o indivíduo político e que a economia acaba se associando a esses indivíduos com essa ideia que a gente acaba tendo de promoção da felicidade, né? Essas ideias de que o indivíduo deve buscar a sua felicidade, essa ideia de que o indivíduo deve construir a sua vida, que são concepções essencialmente liberais, né, do liberalismo filosófico, essas concepções elas emergem de forma ampla no Ocidente, né, a partir do século XIX. Então as sociedades europeias, norte-americanas começam a desenvolver isso. E essas sociedades começam
a organizar de uma forma bastante sistemática aquilo que é bom para a sociedade, ou seja, aquilo que traz felicidade e aquilo que não traz felicidade. Então, aí, a partir daí, se começa a estabelecer o que é normal e o que é patológico. Então, tudo aquilo que é patológico é aquilo que nos faz mal. Tudo aquilo que é normal é aquilo que a gente deve buscar. E dentre as inúmeras coisas que começam a fazer parte dessas categorias de normal e patológico, se inclui a ideia de sexualidade. Então, essa concepção de qual sexualidade é normal e qual sexualidade é patológica se estabelece ali. E não só se estabelece do ponto de vista social, como as instituições acabam se organizando e compram essa ideia. Então, não só se estabelece que as relações heterossexuais são normais e que qualquer relação fora da heterossexualidade é anormal, então ser homossexual ou qualquer coisa do gênero é considerado uma patologia naquele contexto do século XVIII, então isso é anormal, o Estado começa a constituir instrumentos de punição para isso. Então, isso se torna crime, né? Então, as pessoas, a pederastia, né, que é homens tendo atividade sexual, se torna crime, então as pessoas são presas quando isso acontece, né? Elas podem ir parar em manicômios, que também servem que são espécie de prisões nesse contexto para colocar essas pessoas. É bastante importante entender que a ideia de manicômio ela vai muito além do que a gente entende hoje, né? A ideia de manicômio hoje são pessoas, a gente entende pelo menos, né, que são pessoas que acabam, embora tenha reforma manicomial, que é outra história, tá? Mas a ideia de tirar da sociedade pessoas que tenham graves transtornos psicológicos, né, que impeçam com que elas vivam em sociedade, que elas impeçam que elas tenham interação regular, né? Então elas são colocadas que é uma espécie de prisão, só que com tratamento médico, né, para pessoa, com medicamentos e tratamento para pessoas que têm alguma disfunção cognitiva, né? Neste contexto do século XVIII até o século XIX, início do século XX, os manicômios é tudo aquilo que é considerado patológico, tá? E patológico, vejam, é tudo aquilo que rompe com as regras da sociedade que são estabelecidas como normais. Então, obviamente, eu não estou colocando pessoas que têm uma sexualidade, têm práticas sexuais que não são consideradas normais, vai para esses locais mulheres divorciadas, porque o divórcio não é considerado normal, vai para esse lugar mulheres que engravidam fora do casamento, porque isso também não é considerado normal, vai para esses lugares pessoas vagabundas, né? Então pessoas que estão sem emprego, a esmo e tudo mais, também poderiam acabar, em alguns contextos acabavam nesses lugares também. Então, uma série de pessoas que fogem naquela ideia de felicidade que a sociedade constitui acabam sendo relocadas para esse lugar, né? E isso inclui as pessoas com sexualidade considerada desviante, né? Com o passar do tempo, né, e a gente pode estabelecer como marco aí o século XIX, mais para o final do século XIX, começam a surgir discursos, né, no plural, sobre sexualidade, né? Começa a se estabelecer uma série de discursos de sexualidade tentando tornar essa sexualidade normal, né? No sentido de uma liberação, uma liberdade sexual, que os indivíduos, né, como eu falei, são teses bastante liberais, que os indivíduos devem ter condições de buscar a sua liberdade sexual e devem ter respeitado as suas liberdades individuais. E as suas liberdades individuais incluem a sua sexualidade, ou seja, o Estado não teria o poder de intervir sobre isso. E com esse discurso, ele vai crescendo, surge a partir do século XIX, e vai sendo estendido e vai sendo ampliado no início do século XX, até a gente ter um marco da década de 60, que foi, né, a época do Paz e Amor, o Woodstock e tudo mais, que foi uma época de liberdade sexual muito grande, né? E neste contexto, começou-se a aceitar de forma mais enfática, né, as diferentes sexualidades, né? E não só se aceitou socialmente, vejam, essas dimensões, elas sempre, a gente tem que sempre analisar junto. A gente tem uma dimensão social de aceitação, que vem a partir de discursos, né?
que as pessoas começarem a aceitar, não tratar como normal, não desrespeitar e tudo mais, isto vai se associar a uma dimensão normativa, que é o Estado mesmo, que são as instituições intervindo disso, e também vai ter uma outra dimensão, que é uma dimensão de conhecimento. Porque, vejam, determinados grupos sociais vão produzir conhecimento sobre isso. Então, quando a gente está falando do século XIX, XVIII e XIX, em que a homossexualidade, por exemplo, é considerada uma patologia, isso não é só um discurso social, a ciência endossa isso também, tá? A ciência vai endossar essa ideia de que quem é homossexual, ele tem uma patologia biológica, tem um desvio de comportamento, tem um problema, sei lá, de nível hormonal, enfim, tem algum problema, algo, digamos, anormal que ocorre no seu corpo que faz com que ele tenha isso. A ciência também endossa isso. E existe uma reprodução também na sociedade de desinformação, né? Então, por exemplo, muitos mitos em relação a isso são difundidos socialmente e ninguém questiona isso, né? Esses mitos são aceitos. Quando a gente vai caminhando para do início para o final do século XX, tanto a ciência para de endossar esse tipo de discurso, né? A ciência começa a compreender que as sexualidades são tão relacionadas, podem estar até em algum nível relacionadas à biologia, mas elas estão muito mais relacionadas a escolhas pessoais, né? A posições, a identidades, né? Do que qualquer outra coisa. Se começa a entender desta forma, e aí se para de atribuir nessas dimensões, digamos, do ponto de vista científico, que a homossexualidade, por exemplo, é uma patologia. Tanto é que hoje isso é crime, né? Se por exemplo, um psicólogo, essas curas gays, esse tipo de coisa, é crime isso, né? Isso não pode acontecer, porque a ciência entende, né, a partir de vários estudos, que isso não é, homossexualidade não é uma patologia, não é uma doença, né? E não só isso, a gente começa a ter um combate à reprodução de discursos falsos, né? Por mais que existam ainda discursos falsos sobre homossexualidade no contexto que a gente vive hoje, não é? As pessoas cada vez menos, quer dizer, ao contrário, né? Cada vez mais esses discursos são combatidos, porque se entende, né, essa normalidade. E não só essa normalidade, ela começa a ser estendida, né? Essas diferentes sexualidades estão relacionadas, né, muito mais a dimensões individuais. Vejam, durante esse processo, né, do século XVIII ao século XIX, a gente vai ter uma transição da esfera de atuação do discurso sobre sexualidade. Em que sentido? Tá? A sexualidade no século XVIII, ela não é uma questão individual, ela é uma questão pública, por isso que ela é crime. Né? Uma questão pública, a gente vai ter um processo de organização da sociedade de forma com que ela se policie, porque isto é errado, isso é anormal, esse discurso acaba vindo. Então a sexualidade, que é uma coisa privada, ela é encarada como pública. Então qualquer pessoa que é vista, mesmo dentro do seu espaço privado, cometendo atos sexuais que são transgressores, ela é punida. Né? Conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo, a gente que eu falo, a sociedade vai entendendo que a sexualidade ela é uma questão pessoal, individual e relacionada à identidade. Conforme a gente vai avançando, essa dimensão identitária da sexualidade vai sendo cristalizada e ampliada. E com isto vai sendo ampliado também os discursos sobre sexualidade. E deste modo a gente vai ter múltiplas sexualidades, né? Quando a gente fala da comunidade LGBTQ+, é porque existem inúmeras sexualidades possíveis hoje que são baseadas em particularidades identitárias de pessoas que se identificam com um tipo de sexualidade diferente, e essas pessoas constituem comunidades, né, que compartilham aquela mesma compreensão sobre a sexualidade. Então, por isso que a gente vai ter tantas formas de sexualidade no século XXI. Né? A gente nunca teve tantas variações de sexualidade na história, né, da humanidade quanto a gente tem agora. Então, é por isso. Então, eu quero que fique bem claro nessa aula aqui, né, que é um pouco do que a gente está discutindo, que é o cerne da nossa discussão, né, que a gente vai entrar mais em detalhes sobre as outras dimensões da sexualidade, que sexualidade é algo construído, histórico,
historicamente e socialmente. A gente tem que analisar como a sociedade e a história concebem isso. Óbvio que tem uma dimensão humana, né? Digamos, a libido é algo humano, né? Os impulsos sexuais são dimensões humanas, todo mundo tem isso e tal, mas a forma com que isso é organizado, a forma com que isso é expresso na sociedade é social. Cada sociedade lida com a libido de uma forma diferente. Então, entender como cada sociedade lida com isso, quais são os dilemas de cada sociedade, são essenciais para entender a dimensão da sexualidade. Então, a gente nunca pode estudar sexualidade dissociado da sociedade. Isso é um absurdo completo, né? Porque a gente não vai entender de fato o que está acontecendo. Tá bom? Então, é isso que eu espero que fique claro, né? É um debate bastante complexo. Se ficou dúvida, você sabe onde me procurar, né? Manda e-mail para mim e a gente vai dialogando sobre isso, né? Como eu falei, sociologia, já desde o início, né, a sociologia ela tende a complicar a vida de vocês, né? Esse debate, em geral, ele é colocado de uma forma muito mais simplista do que ele realmente é. Então, vamos andando nesse debate aí, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos à próxima. Abração!